Muito bem, tá aí a situação de Trindade que segue o escalonamento. E daqui a pouco estará conosco o Gustavo Queiroz, que é secretário de Indústria e Comércio da cidade, da prefeitura, e ele vai falar sobre essa estratégia. É uma estratégia correta? Tem dado certo? O exemplo de Aparecida, ele pode servir de comparação no que diz respeito à Trindade? Daqui a pouco a gente tem números de Aparecida, né? A gente vai questionar o secretário de Indústria e Comércio de Trindade, Gustavo Queiroz, a respeito disso. Existe fundamentação científica para esse escalonamento? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Júnior. Eu acho que os números de Aparecida, os números de Goiânia precisam ser comparados para ver se o prefeito de Goiânia, se o prefeito de Aparecida, qual dos dois tem tomado a melhor ação, a melhor atitude em relação a esse caso. Com números é mais fácil a gente discutir. A gente não pode ficar aqui no adivinhômetro, né, Daniel? É isso mesmo. Você tem número, Daniel? Nós temos números aqui que a gente levantou. Vou pedir para o pessoal aí colocar as cartelas. Com relação aos casos confirmados em 24 horas em Goiânia, nós tivemos aí, esses são os casos ativos. Tudo bem, casos confirmados então. Em Goiânia nós tivemos, do dia 5 de março até o dia 19, uma redução de 47% de casos confirmados, ou seja, testagens em 24 horas. Após o decreto do prefeito Rogério Cruz. Rogério Cruz. Em Aparecida, do dia 5 de março até o dia 19, nós tivemos um crescimento de 12%, né? Os casos passaram da testagem de 240 casos testados positivos para 271 casos. E aí a gente fez também aqui a comparação com os casos das pessoas que já estão doentes, né? Esses casos... a próxima aí. Próxima cartela, por favor. Os casos ativos são as pessoas que estão internadas ou que estão sob cuidados em casa. Somados esses dois casos. Em Goiânia, do dia 15/3 ao dia 18, em apenas 3 dias, Júnior, nós tivemos uma redução de 7%. E aí o que estranha, por isso que a gente pegou esses 3 dias, é que em Aparecida, do dia 15 ao dia 18, foi justamente o período ali, após o decreto de Aparecida ter sido colocado com esse escalonamento de 2 em 2 dias, o crescimento foi de 21%, que é um número assustador. Explica de casos aqui, como é que de 1.179 no dia 15 para 18/3, 970 casos, teve um crescimento? Me explica isso aí, porque eu não entendi direito. Os casos ativos em Aparecida. Do dia 15... Então caiu. É em relação a Goiânia, isso? Em relação... Olha lá, Aparecida. 15/3, 1.179 casos. 18/3, 970. Então não cresceu, reduziu. Não, eu acho que esse número aí está errado. Acho que é 1970. Então vamos analisar esse número, pessoal. Vamos colocar esse número. Pra gente dar a informação correta. Na carteira. Vamos voltar nos casos anteriores aí, naquela carteira anterior, daquele caso de Aparecida. A gente precisa ter o número exato para a gente passar a informação correta para o telespectador. Olha lá, ó. Redução em Goiânia de 47%. A gente pode ouvir o Jean e o Martiniano sobre isso também, Rafael. De 1.637, caiu para 869 casos confirmados no dia 19/3. Aí sim tem uma redução. No dia 5/3, até o dia 19/3, teve um crescimento em Aparecida de 12% dos casos confirmados. Não, Júnior, então, este lockdown em Goiânia parece que funcionou mais do que a forma israelita do Gustavo Mendanha, concorda? Júnior, o que aconteceu aí nesses casos ativos é o seguinte, tá só invertido os números. Na verdade, no dia 15 eram 970 e no dia 18, 1.179. Então, por isso o crescimento de 1%. Então, de 21%. Vamos inverter essa cartela aí para a gente passar o número exato para o telespectador. Então, é só, onde você está vendo em Aparecida, 15 de março, 1.179, na verdade é 970, dia 18 de março, 1.179 casos. Para a gente fazer a discussão correta, vamos passar a informação correta. Exatamente. Então vamos botar os números na cartela de forma correta, você passa os números lá pro pessoal a gente vai discutir isso. Por enquanto a gente escuta o Jean e o Martiniano, que não vão falar agora de macarrão. Deve ter algum outro assunto para eles aí, né, Rafael?
Sem dúvida. Jean Lopes, como que você avalia esses números? E a gente está falando de cidades vizinhas, né? Cidades encostadas, e os números são muito diferentes. Aí são informações oficiais das duas prefeituras, então não tem como a gente fugir de algo que aconteceu concretamente. Até bom, Rafael, falar isso, porque enquanto a gente está arrumando lá aquela cartela que foi invertida, esses números foram levantados nos boletins oficiais de Goiânia e de Aparecida. Perfeito. Jean Lopes. Os números são incontestáveis, não serei eu que vou contestar, né? É claro que evidentemente que mostra o crescimento de um lado e a diminuição de outro. Porém, eu fico pensando que aí é onde está o grande erro do que está acontecendo. Como você vai dimensionar números em duas cidades que se confundem? Como que eu vou saber se o sujeito mora do lado de cá da Avenida Rio Verde, uma quadra abaixo, o outro mora uma quadra acima, se ele está em Goiânia ou se ele está em Aparecida? Entende o meu ponto de vista? Então o problema não é ter crescido de um lado e ter diminuído de outro. A questão é que os dois municípios, as duas cidades que se confundem, que acabam sendo uma só, de fato, pode não ser de direito, lá na questão das divisas entre municípios e tudo mais, mas de fato uma cidade só. É na hora de pagar IPTU, né? Na hora, por exemplo, o shopping, o grande shopping de Aparecida, ele está em território goianiense, mas ele é como se ele fosse de Aparecida na questão, inclusive, do pagamento de impostos. Então são duas cidades que se confundem. O problema está na falta de harmonia entre os dois prefeitos, que deveriam, já que combinaram lá no início, fazer um lockdown, fazer as restrições conjuntas, isso deveria ser mantido. Né? Agora Trindade entrou na mesma questão, é outra cidade que é um pouco mais distante de Goiânia, ela não é 100% emendada, né? Existe uma certa, realmente uma parte rural que divide uma cidade da outra, que vai acontecer o mesmo, porque muitas pessoas que moram em Aparecida trabalham em Goiânia, talvez a maioria. Aparecida não comporta a demanda de trabalho, de emprego da sua população. Então, muitos daqueles moradores vêm trabalhar em Goiânia e voltam. Então, essa confusão que as autoridades acabam jogando no colo do seu cidadão é que é o grande problema. Goiânia, vou repetir, Goiânia e Aparecida se confundem um só. Os números de um são praticamente relacionados aos números de outro, porque os cidadãos se misturam no dia a dia, inclusive profissional. Martiniano Cavalcante, sua... Pois não, Daniel. Só uma questão. Daqui a pouco, Martiniano. Obviamente que Goiânia e Aparecida, pela proximidade, as duas cidades realmente se misturam, né? Tem pessoas que trabalham em Aparecida, moram em Goiânia e vice-versa. Isso é um fato claro. Mas com relação a esses números, Rafael, aí a gente tem que levar em conta moradores. Afinal de contas, nós temos aqui casos ativos, pessoas doentes, então, que estão internadas ou estão em casa em Aparecida, no boletim de Aparecida, e pessoas doentes ou que estão em casa ou que estão internadas no boletim de Goiânia, e testagens realizadas pelas duas prefeituras. Então, a gente está levando em consideração o que cada prefeitura coloca como número oficial para si mesmo. É uma particularidade essa questão de Goiânia e Aparecida se misturarem. E, obviamente, que a pessoa ela se contamina. Daniel. Às vezes ela trabalha em Goiânia e se contaminou em Goiânia e foi para Aparecida, né? Isso acontece, mas os números são os oficiais das duas prefeituras. Sim, já. Não, só para deixar claro que eu não estou contestando os números. Eu estou dizendo da confusão que os dois prefeitos, né? Principalmente o prefeito de Aparecida, que quebrou quebrou uma pauta de todos os governos da Grande Goiânia, eles fazem isso. Ou seja, o sujeito é contaminado lá no shopping, Buriti. Ele é uma pessoa de Aparecida ou de Goiânia? Eu não sei te dizer. Naquele onde dia ele está que a gente internado? mostrou a imagem, Jean, tinha gente até de Morrinhos lá no shopping Aparecida. Então, é esse tipo de confusão que eu estou dizendo. O problema é nisso. É na falta governantes entre as autoridades. Muito bem, deixa eu... Até porque o vírus não paga IPTU, né, Jean?
a opinião do Martiniano verdade, Cavalcante. O vírus não paga IPTU de Goiânia, de Aparecida, pra você saber de onde ele é, né? E daqui a pouco já está conosco, né, Gustavo Queiroz, secretário de Indústria e Comércio, a gente vai falar com ele, mas antes a opinião do Martiniano Cavalcante. Muito bem, minha gente. Eu quero aqui pegar uma linha de raciocínio iniciada pelo Jean, que me parece que leva para o miolo do problema. Antes, quero deixar aqui a minha solidariedade ao Léo Mendanha, que é o pai do Gustavo Mendanha, meu amigo, e nessa solidariedade também me solidarizar ao prefeito, que foi vítima aí de fake news, utilização da imagem do pai num momento de sofrimento muito intenso, e aproveitar para dizer novamente o que disse na minha última participação ao Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida. Ele tomou iniciativas importantes no primeiro momento da pandemia. Se não me engano, foi o Júnior que disse aqui que foi ele que inicialmente propôs ao prefeito de Goiânia, e é fato isso, Exatamente, que Martiniano. tomasse uma iniciativa e se desencadeou um processo importante no estado de Goiás. Um decreto estadual, com os decretos municipais, nós tivemos a esperança de que haveria uma unidade das forças administrativas, empresariais, populares, das instituições não governamentais, para enfrentar o problema de um inimigo comum. Lamentavelmente, logo em seguida veio esse fracionamento, essa divisão. Vejam bem, eu não quero entrar aqui na polêmica dos números, mas é uma coisa óbvia. Uma situação mais grave, quanto mais contenção, menos do movimento e do contato entre as pessoas, menos contágio, menos oportunidade de contágio para o vírus. Agora, o Jean acerta essencialmente no centro do problema. Eu queria muito ver o Gustavo, ver o prefeito de Goiânia, o prefeito de Trindade, com o suporte da Secretaria do Governo, da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, da Secretaria de Assistência Social, envolvendo a estrutura de combate às endemias, de prevenção que nós temos no SUS, para uma testagem efetivamente controlada de toda essa região metropolitana e com medidas específicas no sentido do isolamento para evitar essa dúvida que o Jean diz. Vem cá, se as pessoas trabalham em Goiânia e moram em Aparecida, elas estão trazendo o contágio em maior vetor de Aparecida para Goiânia ou o contrário, estão levando do seu local de trabalho para o seu local de moradia? Essas questões não são questões secundárias. E é preciso paralisar as atividades? Sim, mas é preciso que esse tipo de medida complementar seja colocado na pauta e seja executado, sob pena do lockdown funcionar como um efeito sanfona, minha gente. Sabe o que é isso? Você fecha, diminui o contágio. Aí você começa, diminuiu a ocupação dos leitos de UTI, o colapso dos hospitais está menos ameaçado, você abre, começa a aceleração do contágio novamente às cegas, e nós ficamos nesse ir e vir da incompetência administrativa. E de uma postura oportunista. Quero dizer aqui, com todas as letras, que é a minha característica de dizer as coisas com sinceridade. Do mesmo modo que eu fiz um elogio aqui às iniciativas primeiras do prefeito Gustavo Mendanha em relação à Covid, eu quero dizer que essa postura de buscar esse tipo de alternativa imediatista é oportunista, é para jogar para a plateia, e isso não faz bem. Essa fala minha aqui demorou um pouco mais de 2 minutos. Nesse tempo, no Brasil, morreram cerca de 4 pessoas, entre 3 e 4 pessoas. Eu espero que não tenha sido ninguém da sua família, mas eu espero, sinceramente, que prefeitos do mesmo partido, prefeitos da mesma região, de cidades que são quase uma só, como muito bem disse o Jean aqui, eu espero, e eu tenho clamado sempre por seguir a ciência, eu espero que eles tenham um mínimo de discernimento para sentarem e encontrarem um enfrentamento comum para isso, tendo como prioridade não jogar para a plateia, mas tendo como prioridade evitar essas mortes e salvar as vidas do nosso povo. Muito bem, vamos entender um pouco mais essa história com Gustavo Queiroz, que é secretário de Indústria e Comércio de Trindade, que adotou
né, o escalonamento por parte do comércio. Gustavo Queiroz, seja muito bem-vindo ao Jornal Brasil Central, tudo bem? Bom dia, boa tarde, já 11h59, tudo bem? Obrigado pela participação. Gustavo, deixa a gente entender, a gente mostrou agora números, daqui a pouco a gente pode inclusive repetir, de que cidades vizinhas, Goiânia e Aparecida, adotaram um modelo diferente, né? Aparecida adotou escalonamento e Goiânia acabou fechando aí todo o comércio. E o crescimento em Aparecida de Goiânia aconteceu. E a redução em Goiânia também aconteceu. Baseado em que a Prefeitura de Trindade tomou essa decisão? Olha, quando nós começamos a pensar esse novo sistema de escalonamento para ser seguido, nós estamos aqui em Trindade, a primeira reunião há 3 semanas atrás, juntamente com os prefeitos da região metropolitana, que foi adotada aquela medida de fechamento de toda a região metropolitana. E de acordo, nós vemos analisando, vemos buscando essas alternativas para poder fazermos esse decreto. Há 1 semana atrás, o prefeito Marden Júnior, juntamente com toda a equipe, começou a ouvir as associações, começou a ouvir as entidades, as classes, as instituições, lideranças religiosas, toda a comunidade, todo o segmento. Nós começamos a ouvir para poder entender qual passo poderia ser feito. Por quê? Nós vemos aqui em Trindade, em toda a região metropolitana, que o sistema de lockdown, as pessoas elas não estão aderindo ao sistema. Você vê o transporte coletivo cheio, você vê as agências bancárias completamente cheias, você vê outros sinais de aglomeração. Então, nós começamos a entender que as pessoas elas não estão cumprindo esse sistema que é adotado. Você pode pegar, por exemplo, nós tivemos uma reportagem de um jornal semana passada que Goiás, infelizmente, é o 6º estado do país com menor índice de que as pessoas podem ficar seguindo o sistema lockdown. Então, elas não estão aderindo a esse sistema. Então, através Gustavo, disso... deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que as pessoas não estão aderindo a esse sistema. Então, quer dizer, por causa que as pessoas não estão aderindo a esse sistema, que vocês resolveram copiar o seu xará Gustavo? Deixa eu só concluir, só um minutinho, por favor. Pode concluir. Então, através disso, nós fizemos essas reuniões setoriais com todas as pessoas, com todas as instituições, para que elas possam participar deste novo decreto, para que elas possam junto, os comerciantes, as pessoas, os usuários, para que eles possam juntos conosco participar. Foi adotado esse sistema de escalonamento, não significa que a cidade está aberta, que está tudo aberto, que está resolvido, não. Nós estamos proibindo, está proibido festas, está proibido bares, restaurantes, pesca e pague e etc. Nós temos que as regiões, as 4 regiões que foi dividida aqui na cidade, elas têm que cumprir a sua macrozona. Aquele estabelecimento que for pego aberto, ele vai ser interditado. Então, é uma série de requisitos que foram ouvidos da comunidade, que foram ouvidos das instituições, das associações, para que possa ser cumprido. Agora, se vai dar certo, nós não sabemos. Isso é um passo de cada vez. Oi. O que a gente observa, a gente tem feito reportagens aqui mostrando isso, é que quando se fecha metade da cidade, a tendência é que alguém que precisa ir à padaria ou a determinada mecânica, enfim, se desloque do seu bairro de maneira emergente, de maneira urgente, e vá para outra região. Ou seja, você concentra mais pessoas em um lugar só. Isso foi discutido, porque isso está muito claro em Aparecida. Shoppings, né, que dobram o quarteirão em relação às filas. Que tipo de cuidado, que tipo de estudo vocês fizeram? Vocês não pensaram que fechando a metade da cidade, uma cidade pequena, não vai concentrar mais gente nos mesmos lugares, em determinados comércios? Sim, nós pensamos nisso. Por isso que nós não estamos fechando a metade da cidade.
está dividida em escalonamento em 4 regiões. Quando 3 regiões ficam abertas, uma fica fechada. E a partir desse momento, o que nós fizemos? Nós chamamos essas pessoas para junto conosco participar e ajudar a conscientizar a população. Porque senão... Já são 75%. O senhor jogou 75% da cidade para os outros 25%. Não é nem cálculo, 50%, sejam 75%. Deixa eu concluir, deixa eu concluir, só um minutinho. Então nós chamamos a população... Nós chamamos a população, as instituições, para junto conosco participar dessa elaboração. Eu torno a dizer, se vai dar certo, nós não sabemos agora, nós não temos compromisso com o erro. Se vai dar certo, se terá resultado, não, nós podemos regredir daqui 5 dias, daqui 10 dias. Secretário, nós podemos voltar... De Goiânia? A Prefeitura de Trindade avaliou os números de Aparecida de Goiânia, porque nós fizemos essa avaliação agora. Aqui. Nós fizemos essa avaliação aqui agora. Então a gente pode até mostrar para o secretário. Goiânia reduziu 47%. Se puder pôr no ar aí, a gente chama as cartelas dos casos confirmados em Aparecida de Goiânia em Goiânia. Para o secretário poder ter acesso aos números que a gente levantou. Fala aí pra gente, Daniel, você que tem eles na cabeça e no coração. Bom, casos confirmados em Goiânia do dia 5 de março até o dia 19 de março. Os casos caíram de 1.637 para 869 casos, uma redução de 47%. Em Aparecida, no mesmo período de 5 de março a 19 de março, os casos subiram de 240 para 271 casos, um crescimento de 12%. Ou seja, enquanto Goiânia caiu quase 50% de casos confirmados nesse período, Aparecida teve um crescimento de 12%. E agora a gente vai falar dos casos de pessoas que já estavam doentes, que a próxima cartela que a gente tem, que são os casos ativos de pessoas que estão ou internadas ou estão em casa, em tratamento em casa, que não tem necessidade de estar internadas nesse momento, ou não tem vaga em hospitais. Em Goiânia, nós levantamos esses 3 dias, porque a diferença é muito grande, em apenas 3 dias o crescimento ele é muito grande. Em Goiânia, nós tivemos um decréscimo do dia 15 ao dia 18 de março, de 1.789 casos para 1.699 casos, uma redução de 7%. Em Aparecida, do dia 15/3 ao dia 18/3, de 970 para 1.179 casos. Ou seja, secretário, em 3 dias em Aparecida, casos ativos, pessoas doentes já, nós tivemos um crescimento de 21%. Como que o senhor avalia esses números? Se depara com esses números? Não sei se o senhor tinha conhecimento. Isso é preocupante, é muito preocupante. Igual eu disse agora há pouco, se nós avaliarmos aqui em Trindade que os números forem aumentando, que a capacidade for aumentando cada vez mais, nós podemos regredir, nós podemos colocar medidas mais restritivas, adotar o sistema que possa dar certo. Muito bem, então eu queria fazer o senhor está aberto a mudanças em relação a isso? Muita gente falou, eu não entendi. O Martiniano lá. Perfeito. Pois não, Martiniano. Eu queria fazer uma pergunta para o secretário Gustavo Queiroz. O senhor é secretário de que mesmo, Gustavo? Por favor. Gustavo? De Indústria e Comércio. Está me ouvindo? Indústria e Comércio. Estou ouvindo. Isso. Tem algum epidemiologista aí na prefeitura? Falhou a ligação. Tem algum epidemiologista? Tem algum epidemiologista na prefeitura? Nós temos aqui o Gabinete de Operação e Emergência, que é formado por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e de todo o corpo técnico clínico da Prefeitura Municipal. Tá. Pois bem, de tudo que eu vi até agora, vou repetir, há uma lógica evidente na política de distanciamento social, incompleta, insuficiente, complicada no Brasil. A lógica é a seguinte, minha gente: nós estamos diante da iminência de uma catástrofe. Uma catástrofe que pode levar o país a ter 5 mil mortes por dia. Nós estamos com a maior média móvel de mortes por semana do mundo. E o senhor acha que o senhor tem o direito de fazer o que o senhor acabou de dizer aqui, secretário? Nós vamos avaliar e aí depois voltamos, o senhor vai restituir a vida das pessoas? Como é que se pode administrar dessa maneira? Por favor, não pode ser. Isso não é referência, secretário. Me desculpe, nós vamos avaliar e depois, se morrerem mais 100 pessoas ou menos 100, isso não faz diferença, não. É só mudar a tática. Tenha paciência, por favor.
aqui em Trindade nós temos todo o acompanhamento. Então, se os casos forem aumentando, ontem nós tivemos redução de casos ativos, nós tivemos abertura de leitos, estamos trabalhando aqui. O coronavírus, ele é algo assim que daqui 5 dias você não vai ter nenhum resultado, você não vai saber o que vai acontecer. Então é tudo bem avaliado, é tudo bem monitorado. É o que eu volto a dizer. O sistema que foi adotado, que é adotado, nós estamos tentando acertar o máximo. Ninguém aqui está para confrontar politicamente, ninguém aqui está para fazer as coisas de forma confrontante. Nós estamos tentando buscar alternativas para acertar o máximo. Secretário Daniel, novamente, só uma pergunta. A gente falou no começo com relação a esses números, e aqui não é só uma questão de mostrar que os números em Aparecida, devido ao decreto, estão piores do que de Goiânia. É de entender justamente o que levantou o Jean e o que levantou o Martiniano. Do porquê Trindade, que é uma cidade que está ligada a Goiânia, não só por pessoas que trabalham nos dois lugares, mas que moram num lugar ou trabalham em outro, assim como Aparecida, assim como o Senador Canedo, cidades que se misturam, não podem sentar e decidir um decreto em comum. É isso que eu quero saber, que aliás é o que deveria ter sido feito desde o começo, inclusive tivemos reuniões para isso, porque de um momento para outro alguns prefeitos pularam fora desse acordo. O que eu não estou entendendo é o seguinte... Tem 2 dias, aliás, tem 2 dias não, nós temos quantos dias? Nós temos 23 dias que a gente começou o jornal. E eu peço encarecidamente à produção para que procure, e eu sei que a produção tem feito isso diariamente, para que procure os 3 secretários de saúde da cidade de Trindade, de Goiânia, de Senador Canedo, de Aparecida, os 3 não, os 29 se tiver. Nós precisamos de fazer um debate para a gente discutir o seguinte, por que o secretário de saúde em Goiânia pensa diferente do secretário de saúde em Aparecida de Goiânia, e por que eles não sentaram até agora, ou não fizeram uma reunião via Zoom, ou dessa maneira que a gente está fazendo aqui, que chama-se VMix, que é baratinho para a TV Brasil Central, viu, cidadão? O telespectador, aos poucos, vai conhecendo algumas inovações que a gente tem feito aqui, esse é o endomarketing. Mas por que esses secretários não sentaram e definiram essa situação? Quer dizer, cabe a nós da imprensa cobrarmos, claro, esse é o dever da imprensa, mas cabe a nós da imprensa agora termos que reunir esses caras todos e eles tomarem uma decisão só? Quer dizer, um rema para um lado, outro rema para o outro e tá todo mundo morrendo afogado. Em Trindade, em Aparecida, em Goiânia, em São Paulo, como dizem, Currais Novos, lá no Rio Grande do Norte. Parece tá todo mundo morrendo afogado, sem ar. Todo mundo falando uma língua diferente. Vamos fazer o seguinte? É a Torre de Babel que foi instalada aqui em Goiânia. Eu gostaria que o secretário respondesse essa pergunta, Rafael. Pois não, secretário, fique à vontade. Repete, por favor. Eu gostaria de saber o porquê que não existe um acordo entre os prefeitos da região metropolitana. Vocês, cada cidade tem seu comitê que estuda as medidas. Por que não existe um comitê metropolitano para resolver em conjunto qual decreto será tomado com cidades que se misturam, que são todas uma cidade só, que é o maior problema que existe nesse caso? 2 decretos diferentes, 3 decretos diferentes, 4 decretos diferentes numa região que é uma só, numa cidade que é uma só. Concordo. Eu acho que tem que ter essa união de decretos, essa avaliação. Daqui da parte nossa, da Prefeitura de Trindade, nós estamos abertos para poder fazer essa união de cidades, para poder resolver e fazer esses decretos para não ter esse problema. Concordo plenamente. Muito bem. Secretário, eu agradeço a gentileza do secretário, né? Que está colocando a cara, ao contrário de representantes de Goiânia, de Aparecida, o convite continua aberto. Eu sei que o Martiniano ele quer fazer uma pergunta. Deixa eu só adicionar uma informação aqui, Martiniano. Só adicionar uma informação rapidinho aqui. Prometo que eu já passo a bola para você. Conosco aqui, o Rodrigo Mateus. Ele é estagiário aqui da Agência Brasil Central, mora em Aparecida de Goiânia. E ele falou, Rafael, eu gostaria de dar o meu depoimento. Inclusive quem opera o VMix aqui pra gente, né? Exatamente. Quem tá dando aula pra gente nesse VMix aqui. E ele falou, eu gostaria de dar meu depoimento porque eu tenho feito imagens de Aparecida de Goiânia do que está acontecendo, de aglomerações. Conta pra gente o seu relato, Rodrigo. O que tem acontecido... Aqui, o Jean é mais alto que ele. Perfeito. TV ao vivo é assim, ó, tem que ser tudo aí, ó. O que tem acontecido efetivamente em Aparecida de Goiânia? O que você tem visto lá? Na sua cidade. Rodrigo é estagiário e faz jornalismo. Exatamente. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Júnior, Jean, Rafael, Martiniano. Cara, Aparecida, eu como cidadão aparecidense estou muito triste
com a situação que eu tô vivendo no meu bairro, na minha cidade. Eu moro ali... imagens. Pode Você colocar fez as imagens, né, Rodrigo? Eu fiz as Até como imagens jornalista. Olha ontem, isso. às 5 da tarde. Eu fiz algumas imagens ali próximo à Avenida Igualdade, que é onde eu moro. A Avenida Igualdade é um dos principais polos de comércio em Aparecida. Próximo à Avenida Igualdade existem 5 bairros que vão para lá fazer compras, comprar eletrodomésticos, comprar coisas dos supermercados, pagar contas, fazer esse tipo de coisas. Os bairros são o bairro Cardoso, Setor Aeroporto Sul, o Brito Sereno, Itaipu e o próprio pessoal do Garavelo. Com o fechamento lá, dessa medida de isolamento que Trindade está abordando agora, ficou cada vez mais difícil fazer compras, você vê supermercados lotados, olha filas lotéricas aí, para pessoas que estão fazendo esse pagamento, são pessoas que saem de vários bairros para fazer esse pagamento. Eu acho que a gente precisava de fazer uma discussão, o Daniel, e Rodrigo e Rafael, e também aos nossos 3 que estão aí, cada um em locais diferentes. A gente precisa preparar as empresas, e as empresas tiveram 1 ano, e os administradores também têm 1 ano, apesar de serem novos administradores nessa cidade. O único que não é novo administrador é o Gustavo Mendanha, que é prefeito de Aparecida. Mas nós vamos preparar as empresas para que elas atendam através do WhatsApp e façam a retirada dos produtos, e não só de alimentos, retirada dos produtos com horário marcado. Quer dizer, como eu falei ontem, eu vi um rapaz de uma loja de ração, se eu não me engano, no setor Maísa, em Trindade, que é importante, ele faz críticas, inclusive, aí ele critica o prefeito, critica o governador. Eu acho que é importante esse empresário se preparar para esse novo momento. Mas eu vou lá e compro só R$5 de ração, não vale a pena fazer o delivery. Mas aí tem a retirada, aí tem o takeaway. Essas pessoas precisam de se preparar para um tal novo normal, porque essa máscara aqui, pelo que a gente está vendo, nós vamos demorar a tirar, infelizmente. Sim. Tanto para aquele empresário, quanto para o Rodrigo, para mim e para você, Rafael. Então, eu acho que está ali um secretário de Indústria e Comércio, que tem autonomia, inclusive, em Trindade, para falar sobre o Covid e para discutir com o empresário. Eu acho que eles podem buscar uma forma desse atendimento via WhatsApp, né? O Telegram, o WhatsApp, e ter esse takeaway em todas as empresas. Você não vai diminuir a venda, porque o cara que vai comprar R$5 de ração, ele vai continuar comprando R$5 de ração. Quer dizer, precisa de ter um bom senso para que, a partir da próxima semana, dos próximos meses, a gente tenha essa forma de atendimento moderno, mas que tem 1 ano que nós estamos apanhando para isso. E outra coisa, ninguém sabe como é que é essa doença, na verdade. Porque estamos também, todos nós, apanhando. O único que está ganhando, na verdade, nessa doença aqui, é a doença. Que não tem passaporte, aliás, como diz o Jean, ela tem um passaporte. Mas quando ela chegou aqui na minha cidade, ela não escolheu mais se ela vai no verde, amarelo, no chinês, no azul, no marrom, não é? Sim. Então agora essa doença está pegando e está matando todo mundo. Cabe a nós, cidadãos, oferecerem uma forma de novo atendimento. Tem que mudar. A gente precisa mudar. A gente precisa de se modernizar. Um novo normal, e nós temos que nos preparar para isso, porque cada vez mais essas doenças vão aparecer. Por culpa nossa, que a gente não toma cuidado, a gente não sabe administrar, a gente se automedica. Muitas pessoas, e eu também faço meia-culpa disso, eu estava tomando Fluimucil. Eu falei, peraí, eu estou tomando Fluimucil toda semana, com medo. Né? Então a gente também tem que acreditar um pouco mais nos médicos, conversar com os médicos, e quem for da parte de comércio, indústria, buscar uma solução para que isso seja resolvido, inclusive o transporte. Júnior, vamos fazer o seguinte. Rafael. Secretário, Rafael. A gente vai ter que chamar o intervalo, a gente já vai te liberar. Secretário Gustavo Queiroz. Rapidinho, eu também vou ter que passar a bola para o Martiniano Cavalcante. Secretário, rapidinho, divide a tela aí, por gentileza. Secretário, o que eu queria perguntar para o senhor? O senhor viu essas imagens agora? Viu lotéricas com filas gigantescas? Não, aqui não passou, não. Supermercado. Não passou? O senhor não está vendo aí na tela, não? O senhor não está vendo, então eu vou descrever, até porque nós estamos na RBC FM também. Lotéricas com filas enormes em Aparecida de Goiânia, que segue o escalonamento. O senhor ficaria assustado e muito preocupado se o senhor visse essas imagens. O senhor não teme que isso aconteça também em Trindade? Sim, claro. Aqui no nosso decreto,
lotéricas e bancos, eles seguem a Federação Brasileira, a FENABRAN, né, a legislação federal. Então, ele não está seguindo o decreto municipal, as filas de banco, agências bancárias. Mas é muito preocupante mesmo essa questão das filas bancárias, das portas de banco. Igual eu disse, vocês até sugeriram, tem que ter esse consenso entre as prefeituras, tem que ter essa reunião entre secretários municipais de saúde para achar a melhor saída e a solução para todos. E também os secretários de Indústria e Comércio, os secretários que trabalham diretamente com quem vende. Diretamente, as pessoas claro, não podem fechar isso do mesmo. secretário. E eu acho importante o senhor participar desse debate, ter essa visão e querer participar desse debate, porque conversando com o cidadão aqui eu tenho certeza absoluta que nós vamos acertar. Martiniano, Cavalcante, pois não, Martiniano. Rafael, eu pedi a palavra primeiro. Ô, Jean. Ah, perdão, foi o Jean, eu não tinha me identificado. Sim, Jean? Não, eu quero falar, e com muito cuidado, sobre a fala do Júnior anterior agora, porque a gente não pode passar para o cidadão que nós somos culpados das mazelas que nos são jogadas por cima. Nenhum de nós brasileiros tem culpa desse vírus que é oriundo de uma nação estrangeira, que veio para cá provavelmente por turistas que vieram para brincar o Carnaval de 2020 em São Paulo, permitido pelo senhor João Dória, lá no Rio de Janeiro, permitido pelo senhor Witzel, que era o governador na ocasião. Hoje o governador está respondendo processo, foi tirado do seu mandato. Então, existe uma lógica, até mesmo em quem quer colocar, quer nos impor um regime socialista, um regime de opressão, como já ocorre em Cuba, como já ocorre na Venezuela, está ocorrendo na Argentina, ocorre na Coreia do Norte, ocorreu em alguns outros países, né, ali da cortina de ferro em volta da Rússia, todos aqueles países comunistas. Existe uma lógica de nos colocar no cidadão, no povo, a culpa pelos desmandos e incompetências de seus dirigentes. Eu não acho que nenhum de nós brasileiros tem culpa, eu falo do povo, eu não estou falando de autoridades, não. Tem culpa de um vírus maldito que veio, muita gente afirma que foi um vírus criado de forma deliberada, outros dizem que foi acidental. O que a gente sabe é que na ocasião que ele surgiu na China, não houve o controle, não houve a informação necessária, não houve medidas que impossibilitassem que esse vírus saísse para o mundo todo. Isso é um fato. Se ele foi criado de forma deliberada ou não, eu não tenho informação. Existem duas correntes que pensam que sim ou que não. Então a gente tem que proteger o povo brasileiro da opressão. Temos que proteger o povo brasileiro do autoritarismo, do totalitarismo, que em nome de uma doença está sendo jogado nessa nação. E isso eu não vou me calar, porque eu não vou permitir que seja colocado sobre nós. Você sumiu, Júnior. Você falou assim, eu tenho culpa. Você não tem culpa nenhuma. Você é um cidadão livre, um cidadão que levanta 6 de manhã, sai para trabalhar, paga seus impostos. Entendeu? Todos. Você é um cidadão responsável, você é um cidadão digno, honesto, né? Que culpa você tem de algo que foi nos jogado sem que a gente pudesse se defender? Outra coisa, não vai existir novo normal. Apesar de algumas correntes ideológicas, políticas que querem impor um novo normal, que é a opressão, né, que é tirar a liberdade do povo. Isso tem ocorrido em alguns países socialistas e esse vírus está sendo usado para tal. Então eu vou te dizer, Júnior, a depender de homens livres como eu, esse novo normal não vai existir, não. Olha só, Jean, só que é o seguinte, então. Segundo o Jean, podia dividir com o Martiniano, eu vou fazer um debate aqui, o próximo bloco, vou lançar uma pergunta. Segundo o Jean Martiniano, o vírus tem passaporte, segundo o Júnior, ele não paga IPTU. Próximo bloco você entra e fala sobre isso. Sim, com certeza. Vou pedir o Júnior colocando fogo no parquinho aqui. Mas tem que ter debate, ué. Sem dúvida, sem dúvida. Fiquem à vontade. E eu vou deixar uma pergunta no ar também para o Gustavo Queiroz, que é secretário de Indústria e Comércio. Infelizmente, a gente tem essa obrigação comercial e a gente vai precisar fazer um intervalo. Vou pedir a gentileza do Gustavo Queiroz permanecer aqui conosco. Se em Trindade nós teremos fiscalização por parte
dos membros, dos funcionários da prefeitura daquela cidade, para que não aconteçam filas e para que realmente esses 25% aí do comércio sejam fechados. O que será feito efetivamente, ou vai ser uma medida para inglês ver, como infelizmente tem acontecido em Aparecida de Goiânia? Daqui a pouquinho a gente volta com este timaço. Eu volto com você, Michele. Tá certo, Rafael.